a Meire, enquanto ministrava, parece que a gente tinha conversado acerca da palavra, né? Só que não foi. Acredito que Deus, Ele prepara momentos para nós, né? E Ele tem preparado essa manhã para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa nos alimentar, para que possamos estar firme, esperando a sua volta, mas enquanto isso também vivendo o melhor que Ele tem preparado para nós. E às vezes nós confundimos, né? Parece que o viver o melhor de Deus é não passar por problemas, é não passar por dificuldade. Na verdade, a palavra diz que a chuva ela veio para os justos e para os injustos. E a diferença entre nós e aquele que não conhece Cristo é justamente a forma como nós passamos por essas dificuldades. Contudo, nós temos a esperança, né? Nós temos esperança de um dia morar com Ele. Nós temos esperança de, nesse relacionamento com Ele, saber lidar com essas questões e entender que em tudo Ele está conosco, em tudo Ele está presente. A palavra que eu quero trazer nessa noite se encontra em Mateus, o versículo 2, logo no início. Nós estamos se aproximando dessa data e particularmente, assim, eu gosto muito desse clima de Natal, esse clima de festa, esse clima de encerramento de um ciclo e início, né, ou pré-início de outro ciclo. E nesses momentos, nessas datas, eu particularmente acredito que muita gente começa a refletir, né, no ano que nós passamos, em tudo que nós passamos, aquilo que nós criamos expectativa, mas não aconteceu, aquilo que nós criamos expectativas, investimos e aconteceu, e nós começamos a fazer um balanço daquilo que nós tivemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós alcançamos, daquilo que nós não alcançamos, e nós às vezes procuramos fazer uma avaliação, entender, né, por que não alcançamos, por que alcançamos. Às vezes cria um embaraço na nossa mente em entender determinadas coisas, mas a gente precisa entender que Deus, Ele faz tudo para a honra e glória do nome dEle na nossa vida, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e nada sai do controle das mãos dEle. Às vezes a gente olha e parece que algo não está dando certo, ou algo que não deu certo, e eu sempre costumo dizer, eu gosto de repetir, trouxe isso para a minha vida, que não é que não deu certo, só não saiu da forma como eu queria. De repente, se saísse da forma como eu queria, aí sim teria dado errado. E muitas das vezes o resultado dessas coisas nos deixa aflitos e ansiosos. Mas Deus, Ele tem uma esperança para mim e para você. Deus, Ele tem uma esperança para nós. E Ele deixa sinais, porque Ele tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele não é homem, sabe, para que prometa e as coisas se percam. E eu meditei bastante tempo nessa palavra, nesse encontro desses homens com Cristo e a sua trajetória. Todos acharam? Vou ler. Diz assim, Mateus, capítulo 2, do 1 até o 12, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito no intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel.
Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ides, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abriram seus tesouros e entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Esse cenário todo que aconteceu sobre o nascimento de Cristo, assim, trouxe muitas coisas, muitas lições, né? Porque os profetas já anunciavam a chegada do Messias. Na verdade, o próprio Deus, ali no Jardim do Éden, ele já dava uma prévia de que o Messias iria chegar. Contudo, houve uma passagem histórica em que o povo de Israel aguardava o Messias, esperava pelo Messias, mas passou muitos anos. O povo de Israel foi cativo, foi liberto, travou batalhas, teve conquista. Isso tudo para que a geração pudesse conhecer o Messias. E interessante que quando esses homens, eles saem da terra deles, eles saem por conta de um sinal. Eles saem por conta de uma referência que iria conduzi-los até a promessa. E dentro dessa palavra eu entendi que a minha promessa, enquanto ela não chega, ela não se realiza na sua totalidade, Deus ele vai deixando sinais da existência da promessa. Deus ele vai falando comigo e com você, vai nos mostrando situações, sabe? Vai trazendo revelações através da palavra, através de outras pessoas, através de situações, para dizer: a sua promessa te aguarda, a sua promessa te espera. E essa estrela foi um sinal que esses homens tiveram durante a sua caminhada. E quando eles estavam chegando bem perto, cerca de 10 quilômetros mais ou menos, eles se deparam com uma situação onde eles perguntam, que eles sabem que é pelaquela região, onde irá nascer o menino. E aí eu pude dividir essa chegada desses homens em dois tipos de pessoas. Pessoas aquelas que realmente aguardavam a vinda do Cristo, e isso trazia uma alegria, sabe, e esperança no coração, porque Jesus veio para saciar algo que a lei não poderia saciar. E o povo estava esperando algo que pudesse transformar a vida deles. Nós estamos sempre esperando algo que possa transformar a nossa vida. Transformar nossa vida de quê? Do estado que eu estou hoje para o estado que eu estou amanhã. Sabe, de um estado de expectativa para um estado de realização. Nós estamos sempre esperando. Além de esperarmos, como a Meire falou, sabe, a grande volta de Cristo, nós esperamos algumas coisas se realizarem na nossa vida. Não porque nós esperamos somente dessa terra, porque o apóstolo Paulo falou que seríamos um dos mais miseráveis se esperássemos somente dessa terra. Mas esse somente me dá a ideia de que eu posso esperar alguma coisa aqui sim. Sabe, em Cristo eu posso esperar uma vida abundante aqui. E aí a gente não vai entrar na ideia do que é uma vida abundante, porque é muito mais do que ter muita coisa, principalmente dinheiro. Há um escritor que ele diz que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro.
Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então a ideia de abundância que Cristo traz para mim e para você não é a mesma ideia de abundância que o sistema, que o mundo quer apresentar para nós. E aquilo que aquele povo esperava, sabe, algum tipo de pessoa esperava, fazia parte de uma promessa, fazia parte de uma novidade de vida, fazia parte de viver a vida além do comum, além dessa expectativa material e terrena. Isso esse povo esperava. Mas existia alguém que ficou também incomodado com a chegada do Messias. Herodes e algumas pessoas ficaram incomodados porque a informação que chegou a ele é que nasceu o novo rei. E eu vejo em Herodes a preocupação de que se chegou um novo rei, o meu trono está em risco. Se nasceu um novo rei, a minha posição social está em risco. E isso fez uma avaliação na minha vida, porque quando Cristo chega, quando eu encontro com Cristo, alguma coisa tem que ser destronada, alguma coisa tem que ser colocada de fora, porque a própria palavra diz que não dá para agradar a dois senhores. A dois senhores não dá para agradar. E eu fiquei me avaliando e perguntando: Senhor, o que eu preciso tirar da cadeira, do trono, para que tu pudesse sentar efetivamente e realizar a tua obra? O que eu preciso destronar dentro de mim, para que tu venhas habitar na sua totalidade, para que eu não venha perder o foco da promessa, para que eu esteja realmente pronto para receber aquilo que tu tem preparado para mim? O que é preciso destronar? Porque para esse homem a chegada do Messias não era esperança, era ameaça. E existem coisas muitas das vezes dentro de nós que a chegada do Cristo gera ameaça, porque a gente sente um pouco de dificuldade em tirar, a gente sente dificuldade em se desprender. E aí tem um outro pensador que diz que se eu, só faço o que eu quero, eu sou escravo de mim mesmo. Porque a ideia de escravo, a ideia de prisão, dá a ideia que só o outro é que pode fazer conosco. Só um outro ser humano é que faz com o outro. Mas às vezes nós nos prendemos. Às vezes nós nos algemamos, nos acorrentamos em determinadas coisas em que, a chegada do mestre parece ameaça. A chegada do mestre, vai trazer impacto. Mas eu quero estar no meio do outro povo, em que a chegada do mestre, na verdade, traz esperança para que eu possa viver e sobrepujar, até esse sistema que está aqui. E eu preciso entender essa caminhada. E na caminhada daqueles homens, Herodes os chama em secreto. Essa chamada de Herodes, eu creio que houve de repente um banquete, de repente houve aí alguns agrados para que pudesse se chegar a esses homens, porque ele precisava saber, quando que vocês viram a estrela, deixa eu ver se bate com as escrituras. Ele precisava saber. E esses homens agora, eles deixam um pouco o trajeto deles e entra dentro desse contexto com Herodes. E eu vi um cuidado que a gente deve tomar, porque no momento que esses homens entram, para mim, deu a entender que eles não conseguem mais avistar a luz, eles não conseguem mais avistar a estrela. E essa fuga do foco às vezes pode ser por necessidade, porque eu acredito que diante da caminhada deles, eles vinham do Oriente, de repente poderia estar com fome, esperando um pouco de conforto para continuar a sua caminhada. Pode ser que sim, mas às vezes as nossas necessidades acabam sendo distrações para a referência da minha e da sua promessa. E nós temos que tomar cuidado com as distrações. Mas a ideia é que esses homens, eles entendem o que é importante e o que é necessário. A diferença do que é importante e o que é necessário é que tem coisas que é importante,
até mesmo para chegar ao que é necessário. Por exemplo, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família. Isso é importante, mas o necessário é que a minha família realmente esteja bem. Porque se eu ganhar dinheiro e minha família não estiver bem, o importante ele fica em primeiro lugar e a necessidade fica para depois. Então a gente precisa entender o que é necessário, o que é importante. E esses homens entenderam o que é necessário. Era necessário encontrar a promessa. Era necessário encontrar o Messias. E esses homens, a partir do momento que eles voltam para o caminho, eles conseguem enxergar a estrela novamente. E essa estrela vai adiante deles, guiando para onde está a promessa. Os sinais que Deus deixa para mim e para a sua vida é para te guiar em direção à promessa. É fazer com que você não se distraia. É fazer com que você e eu não fiquemos pelo caminho. As nossas necessidades não nos impeçam de encontrar aquilo que é essencial para mim e para a sua vida. Aquilo que realmente é essencial não pode ser perdido o foco. Não pode perder o foco daquilo que é essencial. Porque é aquilo que vai fazer a diferença para mim e para você no encontro da promessa. É aquilo que vai me deixar pronto para que eu possa encontrar a promessa. E esses homens, eles chegam ali e encontram o menino. A estrela, quando eles encontram o menino, a estrela se apaga. Porque quando você e eu estivermos, diante da promessa, de posse da promessa, os sinais não são mais importantes para mim e para você. Agora o que é importante é a promessa. Agora o que eu vou viver é a promessa. Se hoje você vive de sinais da promessa, um dia você vai viver da promessa. Um dia ela vai acontecer, você e eu, nós vamos encontrar a promessa. E os sinais foram importantes sim, porque me trouxe até ela, mas eu não preciso viver mais os sinais, porque agora eu vivo a promessa. E esses homens, entregam presente para Jesus. E aí eu fui dar uma olhada nessa ideia de presente, e alguns dizem que esses homens eram rei, outros dizem que não era. A gente não vai entrar nessa questão teológica. A gente não vai entrar nessa questão. Mas a ideia é que quando se chegava diante do rei e oferecesse presente, normalmente aqueles que vão até o rei, eles levavam presente. E a ideia desse levar presente é reconhecer o senhorio desse rei, e uma outra coisa era para fazer aliança com ele. Reconhecer o senhorio e fazer aliança com ele. Nós precisamos fazer aliança com a nossa promessa. Nós precisamos fazer aliança com a nossa promessa. E para fazer aliança com a nossa promessa, nós precisamos estar em aliança com aquele que prometeu. Nós precisamos estar conectados com aquele que prometeu, e aí nós vamos entender que essa promessa precisa de uma aliança. E eu preciso ter aliança. Algumas coisas, bastante coisas, a gente pode extrair, mas o tempo não nos permite. Mas algumas coisas que eu estava observando, por exemplo, com relação à estrela. Luciano, de repente, é da área da ciência e biologia. É que quando nós vemos o brilho da estrela, parece que ela está piscando. Parece que ela está piscando. Mas, na verdade, a ciência tem essa verdade, de que a estrela, ela não brilha. A estrela não brilha. Na verdade, é quando a luz dela entra na atmosfera terrestre, e aí, por conta dessa atmosfera, ela faz o processo de refração, e aí parece que ela está brilhando. E aí eu fiz um paralelo com a minha e com a sua promessa, porque às vezes na nossa caminhada, o processo de brilhar, ele é intenso. O processo de brilhar, ele é intenso. E se a gente for esmiuçar o processo de brilhar, é como se ela apagasse e acendesse. Apagasse e acendesse. Esse é o processo de brilhar. Apagar e acender. Apagar e acender. Esse é o processo que nós vemos da estrela. E às vezes os sinais da nossa promessa, ela é assim.
Parece que ela não existe mais, sabe? A gente caminha um determinado tempo e a gente não vê sinal nenhum. E parece que tudo foi apagado, sabe? Parece que nós fomos esquecidos. Parece que aquele que prometeu agora não me dá pelo menos sinal da existência da minha promessa. Mas a grande verdade é que a sua e a minha promessa, sabe? Ela nunca deixou de emitir os sinais. A atmosfera ao meu redor, as circunstâncias que me cercam, que me circundam, é que faz com que ela sofra o processo de refração. Parece que sumiu. Em determinado momento ela aparece, em determinado momento ela some. Mas é a circunstância à minha volta, a atmosfera à minha volta é que faz esse processo. E às vezes eu acho que a minha promessa não dá nem sinais. Mas a minha promessa, ela brilha constantemente. A minha promessa, ela me dá sinais constantemente. As minhas promessas, ela não esqueceu de mim. E o que eu preciso agora é ter aliança com ela, é entender que mesmo quando eu não vejo algumas coisas, eu tenho fé no meu Salvador, que ela está brilhando. Ela está brilhando. Sabe por quê? Porque existe um outro processo na estrela que é o seguinte. Quando nós vemos o brilho da estrela, parece que ela brilhou naquele momento. Mas segundo a ciência, na verdade, ela já brilhou milhões ou bilhões de anos atrás. O brilho da estrela que a gente vê agora, não é agora que ela está brilhando. Ela já brilhou milhões de anos atrás. Parece que tem a ver com a minha e com a sua promessa. Porque a promessa que você e eu estamos buscando, e às vezes a gente fala, Senhor, a minha promessa, a minha e a sua promessa já está pronta, não é de hoje. A minha e a sua promessa já existe, não é de hoje. O que a gente vê são sinais dela, mas ela já está pronta há muito tempo, porque senão eu não emitiria sinais. Consegue entender? Consegue entender que aquilo que Deus tem para a sua vida já está pronto há muito tempo? Consegue entender que já está feito, já está pronto? Os sinais, por mais que eles piscam, mas ele diz sobre a existência da promessa. O que nós não podemos é nos distrair. O que nós não podemos é nos iludir com as circunstâncias. O que nós não podemos é deixar que outras vozes nos levem para outros lugares de distração. Porque quando eu vou para esse lugar de distração, aí realmente eu perco a visão da promessa. E essa promessa, Deus, ele deixa sinais para você da sua promessa, para mim da minha promessa, para Sol da promessa dela. E ela, sabe, está lá. O menino Jesus, na verdade, ele se deslocou. Ele foi se deslocando da onde ele realmente era a cidade, da onde os pais estavam, e foram se deslocando, até chegar ali naquele estábulo, até chegar naquela manjedoura. Mas a grande questão é que ali havia um encontro marcado. Jesus, ele, sabe, mesmo no ventre de Maria, ele caminhou e parou ali, porque existia um encontro marcado com aqueles homens. Existia um momento em que precisava acontecer essa aliança. Existia esse momento em que essa promessa precisava ser vista. E eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa para se atentar sobre a sua promessa. Eu não sei se você precisa de mais sinais. Eu não sei se, sabe, está piscando para você e você não consegue ver o brilho direito. Eu não sei. Você sabe porque a promessa é sua. Eu não sei se, sabe, você sabe que existe a promessa, mas não sabe onde está. Sabe, não sabe o momento que vai se dar esse encontro. Mas nós só precisamos entender que vai acontecer. Vai acontecer, que ela existe e que ela está lá me esperando. Eu só preciso manter minha caminhada. Eu só preciso manter o foco. Eu só preciso, sabe, evitar as distrações. As distrações,
muitas das vezes minhas mesmo, das minhas necessidades. Necessidade física, necessidade passageira, sabe? Necessidade que não vai contribuir muito para a minha promessa, ou quiçá nada. Eu preciso tirar algumas coisas que, sabe, que impeça da promessa realmente sentar no trono. Sabe, pegar e colocar tudo aquilo que é preciso ter. Aqueles homens, eu imagino que ele viveu um momento maravilhoso da vida deles. A busca, sabe, por muito tempo, sabe, os intempéries pelo meio do caminho, sabe, o desafio de andar essa distância toda, se colocar em risco, eles se colocaram em risco. Mas no final eu tenho certeza absoluta, sem dúvida, valeu a pena o encontro. Valeu a pena o encontro. Porque a promessa que eu e você esperamos não foi feita por homens. A promessa que você e eu esperamos não foi feita, sabe, por qualquer um. Foi feito pelo aquele que te dá sinais da promessa. A promessa que, sabe, que nós esperamos é a promessa que vai ser o divisor de água na minha vida. A promessa que você espera, sabe, não pode se confundir com outras coisas. Eu acredito que havia outras estrelas no céu, mas aquela era diferente. O brilho dela, sabe, eu creio que era diferente. Eu creio que ela se destacava no céu. Eu creio que ela, sabe, ela tinha comportamento diferente das outras. Ela tinha comportamento realmente de quem estava dando sinal da promessa, de quem guiava em direção à promessa. E aí, para fechar, eu pergunto: de que forma nós estamos andando e para onde nós estamos andando? Será que eu estou um pouco distraído pelo caminho e eu só vejo o piscar da promessa? Ou será que eu realmente preciso estar um pouco mais estruturado para receber a minha promessa? Porque muitas das vezes nós perdemos o foco da promessa. Aquela promessa era um divisor de água não só na vida daqueles homens, mas era um divisor de água na vida da humanidade. Tanto é que mesmo, eu costumo dizer que mesmo aquele que se diz ateu, quando ele divide a história, ele divide antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Então, essa promessa veio para dividir a humanidade. Sabe, para criar um marco na história da humanidade. E você e eu fazemos parte. Fazemos parte. Sabe, tem promessa nossa lá. A minha promessa está lá me esperando. E ela não vai deixar de acontecer. Sabe, aconteceu o encontro. Porque eu decidi fazer uma aliança com a minha promessa. Eu decidi entregar presente. Dizem que aqueles homens, cada um veio de um lugar e se encontraram. E cada um trouxe aquilo de melhor que a sua terra natal produzia. Quando eu chego diante do mestre, diante da promessa, eu entrego o melhor que eu posso produzir. Eu entrego o melhor de mim. Eu entrego, sabe, tudo para que Ele seja tudo em mim. Para que Ele seja tudo em minha vida. Nós vivemos, sabe, num tempo onde nós não sabemos muito o que vai acontecer. Nós não sabemos como que vai ser 2022. Nós terminamos 2021 um pouco melhor, não sei, melhor para quem, né? Do que 2020. E aí cada um tem o seu melhor.
mas nós temos expectativa para 2022. E aí, sabe, esses homens na sua busca, eles não se preocuparam com o tempo, mas eles se preocuparam em encontrar aquilo que iria fazer da vida deles uma vida diferente. Nós precisamos sair daqui hoje, sabe, consciente daquilo que realmente é essencial para a minha vida. Aleluia. Destronar tudo aquilo que impeça que o Messias chegue na sua totalidade na minha vida. E oferecer o melhor que nós temos, porque Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Podemos nos colocar de pé? Obrigada, Deus. Oh, Jesus. Obrigada, Pai. Todos nós somos de casa. E eu quero convidar você nesse momento a tirar um momento, sabe, para refletir, sabe, com Cristo. Não reflita sozinho, reflita com Cristo. Um conselho que eu dou: sempre quando parar para refletir, não reflitam sozinho. Reflita com quem tem resposta. Reflita com quem vai te dar resposta, ou não, mas vai trazer o consolo que você precisa, sabe, vai te abraçar de uma maneira como ninguém, sabe, vai te dar momentos, independente de qualquer coisa, como ninguém pode te proporcionar. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós gostamos de estar com algumas pessoas, porque, sabe, é um ambiente gostoso, é um ambiente muito bom, mas ainda assim não é o ambiente que Cristo pode te proporcionar e pode me proporcionar. Cristo pode me proporcionar um ambiente tão magnífico que quando eu estiver com aquela pessoa, eu tenho mais a contribuir dentro desse relacionamento. E quer saber de uma coisa? Assim como aquela estrela foi sinal para as promessas, sabe, até Herodes, que não conhecia muito bem, que foi saber, me diz como é isso, e sacerdotes falaram, o profeta já falou disso aí. Ou seja, já existia algo escrito, já existia algo taxado, mas Herodes não conhecia. E aqueles homens foram referência, né, basilado pela estrela, para trazer algo novo para a vida de Herodes. Nós somos o reflexo da promessa, o brilho da promessa que Deus tem para aqueles lá do mundo que ainda não conseguiram, que ainda não sabem, sabe, dessa promessa. Nós somos essa referência. Nós somos essa estrela que precisamos brilhar o tempo todo, mesmo com as nossas falhas piscando por causa das refrações, sabe? Mas nós somos a referência para aquele que não conhece essa promessa. Nós somos. Tem uma música do Altos Louvores, Sol e Meire, vai conhecer, que diz assim: existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou o meu ser, me dá paz e um caminho para quem o receber. Somos nós. E para isso nós precisamos entender que a nossa promessa está pronta, que eu tenho aliança com essa promessa. E ao refletir, reflita com Cristo. Um minutinho, amém? Um minutinho para nós. Parece pouco, mas é bastante. Para Deus é uma eternidade. Pode ser o divisor de água na minha e na sua vida hoje. Amém? O louvor vai estar nos dirigindo a esse ambiente de louvor cantado. E nós vamos ter esse tempo para a gente meditar naquilo que aconteceu, sabe, no pisca-pisca da vida, e entender que a promessa ela brilha constantemente. Aleluia. Sabe, entender que se hoje eu só vejo sinais, é porque ela está pronta já faz tempo. Aleluia. Obrigada. Amém?